Olha só todos, e chega a ser engraçado pensar que 2 anos depois do triste lançamento de O Galinho Chick Little, a Disney me chega com essa belezura que foi A Família do Futuro. Mas hoje eu tô meio que sem vontade de fazer uma intro mais elaborada, então só vamos logo conversar sobre a história desse filme. Afinal, o começo da animação já me conquistou pela vibe bem diferente que a Disney costumava e ainda tá entregando, na verdade, né? Porque assim, o filme ele começa com essa mulher que claramente é uma mãe entregando o próprio filho dela pro orfanato, mesmo que claramente seja contra a vontade dela, ainda assim ela tá abandonando o próprio filho na porta de um orfanato. E eu acho que as cores usadas nessa cena são geniais, porque mostram muito bem o tom triste que a cena tem. E é legal porque não precisa, oh meu Deus, veja como essa cena é triste. Não, a cena é triste pela cor e é isso, tá ligado? Só que enfim, não dá nem, sei lá, 10 minutos de filme, a gente tem um time skip. E no futuro temos o Luis e o garoto que é o companheiro de quarto dele, de orfanato, o Gooby. E assim, digamos que o Luis, na hora da entrevista pra ser adotado, fica inventando umas palhaçadas de invenção aqui e ali. E por causa disso ele acaba meio que nunca sendo adotado. O garoto tinha feito umas 100 entrevistas e tinha falhado em todas. E aí por causa disso ele bota na cabeça que mesmo por um momento a mãe dele foi a única pessoa que realmente quis o garoto. E só por isso ele decidiu que construiu uma máquina para poder lembrar do rosto dela para então ir atrás da mãe dele. E o Luis fica real obcecado com essa parada de ficar no passado, tá ligado? Ele realmente fica preso nisso ao ponto de que ele simplesmente começa a não se importar com nada além dessa máquina. Ele não liga mais para as entrevistas de adoção, ele não se importa em atrapalhar as noites de sono do colega de quarto dele, ele só quer construir a máquina que faça ele lembrar da mãe e que por algum motivo, mesmo com utensílios nada científicos, essa máquina ainda assim vai funcionar. E sabe-se lá Deus por que ao invés de testar ali mesmo, ele decide que a feira de ciências da escola era um bom lugar para isso. O que dizer, né? O famoso roteiro. Porém do nada, um garoto estranho que diz ser do futuro fica mandando uns papo torto pro Luis de que tem um cara de chapéu estranho por aí, que esse cara é perigoso. E de começo meio que o Luis só ignora isso, até porque, né? Mas no fim das contas não é que esse cara estranho realmente existe, ele aparece e ele de quebra sabota a invenção do Luis. Que depois disso fica desacreditado da vida, desiste de tudo, só que o garoto do futuro aparece do nada e diz que se o Naruto não desistiu, o Luis também não pode desistir. Então meio que pra provar que ele fala a verdade, que ele é do futuro e basicamente pro Luis fazer aquela máquina, porque por algum motivo ele tá obcecado em o Luis fazer aquela máquina funcionar, ele leva o garoto pro futuro e quando eles chegam lá, o bosta do Luis inventa de querer ir pro passado pra ver a mãe dele. E com isso quebra a máquina do tempo. Aí o garoto do futuro diz que o Luis tem que consertar essa máquina, porque se ele quebrou, ele que se vira. Porém é tão simples de consertar, basta deixar um like e comentar bolo de molango, igual você fez nesse vídeo, pra ajudar no engajamento. Mas agora falando sério, o problema é que o Luis simplesmente começa a fazer amizade com todo mundo da família. E sendo bem honesto, é muita gente, e eu só vou falar dos importantes, que no caso é a mãe do futuro, o avô do futuro e, bom, basicamente é isso, eu já falei dos importantes. Enquanto isso, o vilão, que agora não parece tão do mal assim, parece que é só um cara meio largado da vida, ele basicamente falha em tentar vender a máquina do Luis, porque ele não sabe como funciona. Então, mesmo com o chapéu dele sendo mega inteligente, é capaz de fazer basicamente loucuras, ainda assim eles precisam voltar pro futuro e fazer com que o Luis ensine eles a usar a máquina. E como diabos eles sabem que o Luis foi pro futuro, eu não faço a menor ideia. O que importa é que eles vão mesmo lá pro futuro pra conseguir meio que fazer o Luis ensinar eles a usar a máquina. O problema é que enquanto o chapéu tá no modo stealth brabo, o vilão, bom, digamos que ele traz um dinossauro do passado. E esse dinossauro chega bem no momento em que o Luis estava se sentindo parte da família, porque durante esse tempo todo ele conheceu e conviveu por alguns momentos com todo mundo ali, e bastou isso para eles se sentirem como se ele fosse da família e simpatizassem com ele. Mas depois de derrotarem o Dino que o vilão trouxe, basicamente o Luis quase que entra de verdade para essa família, dessa vez era oficial. O problema é que não dava pra mãe do futuro adotar o próprio marido. Pois é. Depois de descobrir que o garoto do futuro tinha enganado ele, o Luis vai como malvadinho e descobre que ele é o pai do garoto do futuro, aquela mulher era a esposa dele, todo aquele pessoal já era a família dele, só que obviamente do futuro. E também descobre que o malvadinho era o Gooby, que tinha se ferrado por causa da invenção do Luis que ele ficava até tarde construindo, e por causa disso ele basicamente caiu no sono em uma noite importante de beisebol, em um dia importante num jogo de beisebol. Só que assim, ele perdeu o jogo por causa das noites que o chato do Luis fez ele perder basicamente enquanto ele fazia invenção? Sim, só que ele tá naquela situação mesmo por culpa dele, já que ao invés de seguir em frente, ele preferiu ficar preso no passado, ao invés de simplesmente focar no futuro dele. Sim, eu já devo ter falado umas 30 vezes a palavra futuro, e eu acho que uma tradução de um título nunca foi tão certeira igual A Família do Futuro. Porque no original é Mitch Robinson, ou seja, conheço os Robsons. Enfim,
Enquanto isso, aquele chapéu, bom, ele era uma inteligência artificial que o Luis inventou no futuro, viu que ia dar ruim e ao invés de destruir, simplesmente arquivou o bagulho. E aí ele escapou, se uniu ao Guppy e agora voltaram pro passado, venderam a invenção e no futuro o chapéu e seus exércitos dominam o mundo. Porém, depois de uma cena dramática, uma enrolação aqui e ali, bem no momento certo, o Luis consegue consertar a máquina do tempo e volta lá para o passado, onde basicamente ele chega nos últimos momentos, mas como ele diz que nunca vai inventar o chapéu, acaba que ele consegue salvar o futuro e destruir o chapéu. Porque se ele no passado decide que nunca vai inventar aquele chapéu, então esse chapéu nunca vai existir. E se o chapéu não existe, a dominação dos chapéus nunca vai acontecer. Ou seja, final feliz. Aí então basicamente o Luis conhece ele mesmo do futuro e até pergunta se esse era realmente o futuro do que basicamente o Luis do passado ia ter. E o Luis do futuro diz que só vai depender das escolhas dele. Ele só precisa fazer as escolhas certas. Nisso, o garoto do futuro leva o Luis pro passado pra ver a mãe dele, mas no último segundo ele desiste. Volta pro presente, ajuda o Guppy a basicamente ganhar um jogo, consegue fazer basicamente a apresentação da máquina dele, só que ao invés de ser ele para recuperar a memória que ele queria, ele pega uma outra pessoa, que era a mesma mulher que estava avaliando todo mundo ali, e no final das contas ele consegue ser adotado por essa mesma avaliadora, que o marido dela, adivinha só quem era? Pois é, exatamente o avô do futuro. E basicamente o filme acaba com todo mundo feliz e com a baita de uma lição. Não, de verdade, a lição que essa animação tem, na minha opinião, é muito boa. Eu olho pra esse filme e penso, caramba, o que tá acontecendo com a Disney atualmente, sabe? É um bagulho tão simples, é um negócio tão simples, só que é tão bem feito. É tipo assim, o seu futuro é basicamente você quem faz, são as suas escolhas e atitudes que definem quem você vai ser. O vilão, por exemplo, é basicamente a perfeita definição disso. Ele realmente perdeu um jogo por causa que o Luis foi um idiota com ele no passado, mas a partir daí ele ficou remoendo isso e basicamente batendo na mesma tecla sempre. E o futuro ruim dele não foi totalmente por culpa do Luis, e sim pelas escolhas que ele teve. E eu acho muito legal porque, bom, se você for um cara que fica, ai meu Deus, viagem no tempo isso, viagem no tempo aquilo, mas eu vou ficar meio pirado com esse filme. Mas, se você só apreciar a animação e tal, você vai ver que quando ele basicamente conversa com o ele do futuro, no caso o Luis do futuro, e ele diz que tudo depende das suas próprias escolhas, é muito da hora, porque tipo assim, é o filme falando, não existe destino ou está tudo certo, escrito, é você quem faz as paradas. Se você tomar uma decisão certa, você vai pro caminho certo, se você tomar uma decisão errada, você vai pro caminho errado, enfim. Na minha humilde opinião, esse filme ele não é uma obra de arte da Disney, um dos filmes mais marcantes e incríveis que o estúdio já fez e não sei... Não, calma lá também, não vai a tanto. Se ele fosse uma animação 2D, talvez ele tivesse esse charme. Tá, enfim, falando sério, não é uma das obras-primas da Disney nem nada do tipo, mas definitivamente é um clássico injustiçado que merece ser relembrado e lembrado. Porque assim, eu já reclamei aqui várias vezes, reclamei não, só comentei que não é uma obra-prima da Disney, blá blá blá, mas definitivamente é um filme muito bom, cara, a vibe que ele tem é tão boa, eu assisti aquele filme, nossa senhora, se eu tivesse assistido ele num dia chuvoso ia ser melhor ainda. Mas eu acho que é isso, obrigado por me ver até aqui, se tiver uma próxima, eu te vejo nela.